Meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Louvamos e bendizemos o nome de Cristo pelo fato de podermos estar na sua casa de oração mais uma vez neste domingo, para juntos cultuarmos e bendizermos o nome que está acima de todo e qualquer nome, o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Setembro é o mês da pátria. Nós batistas dedicamos a missões nacionais, ou seja, a evangelização de todo o Brasil. E não é por acaso, é porque setembro é o mês da pátria. Por isso, Missões Nacionais escolheu o mês de setembro, o mês do Brasil, para poder fazer uma campanha intensiva, missionária, evangelizando o povo brasileiro. Atos 4:12, que diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esse texto sagrado deu luz ao tema: Jesus Cristo é a única esperança. Vamos dizer em uníssono esse tema: Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos lá? Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus. Eu os convido para o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 32, 34 e 36. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 8. Quem achou o texto sagrado diz amém. Eu leio usando a tradução bíblica Almeida, século 21. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 34. Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Com esse texto sagrado, damos luz ao tema: Jesus Cristo é a única esperança para a independência espiritual do brasileiro. Jesus Cristo é a única esperança para a independência espiritual do Brasil. O setembro da pátria. Os brasileiros lutaram, meus amados irmãos e amigos, bravamente pela independência do Brasil. Dia 7 de setembro de 1822, conquistamos a tão sonhada independência. Dom Pedro I é coroado rei do Brasil. O Brasil passou a ser uma monarquia. A maioria do povo brasileiro queria a libertação do jugo da coroa portuguesa. E por isso o povo lutou bravamente. Nas então províncias da Bahia, do Maranhão, do Pará e do Piauí, onde as tropas portuguesas se concentravam em maior número, houve as batalhas mais tensas para a independência do Brasil. No dia 13 de março de 1823, aqui no Piauí,
nas margens do rio Genipapo, na então comunidade, na vila Campo Maior, hoje cidade de Campo Maior, houve um confronto muito sangrento. O confronto mais sangrento pela libertação, a independência do Brasil aconteceu aqui no Piauí, em Campo Maior, a chamada Batalha do Genipapo. Muitos morreram ali naquela batalha. Eu particularmente acho que o Piauí é injustiçado pelos demais estados da federação e pelos congressistas e todos os istas, porque pouco se fala da importância do Piauí para a independência do Brasil. Bem, a independência foi conquistada. Mais tarde, a República foi proclamada. E em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou um documento importantíssimo, a Carta de Alforria para os escravos, a libertação da escravatura no Brasil. A partir daquela data, no território nacional era proibido ser escravo e ter escravo. E a história segue o seu curso e os irmãos a conhecem. No entanto, entretanto, porém, meus amados irmãos e amigos, nós herdamos de Portugal algo muito, muito danoso. Nós herdamos de Portugal a idolatria. Sim, herdamos a idolatria. O povo brasileiro é idólatra por natureza. Em 26 de abril de 1500, o Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa católica romana em terras brasileiras, na praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz, interior do estado da Bahia. Isso aí era obrigatório todo aluno aprender na sala de aula. Há exatos 521 anos atrás. Isto foi no primeiro domingo, depois que os portugueses chegaram no território brasileiro. Praticamente a primeira coisa que eles fizeram, catequizaram o povo do Brasil. E deu super certo. Deu certo. Hoje, o Brasil é considerado o maior país católico romano do mundo, fora Roma, fora Vaticano. Ora, há quem diga que o primeiro culto protestante celebrado no Brasil foi por um pastor francês chamado Pierre Richter, no dia 10 de março de 1557, no Rio de Janeiro. Eram 12 homens calvinistas, que depois eles brigaram entre si por causa de doutrina calvinista, e aí eles foram perseguidos pelos católicos romanos e foram embora para a França. Mas, meus amados irmãos e amigos, há um estudo agora muito recente de uma historiadora cearense chamada Jaqueline de Souza. Ela publicou um livro publicado pela editora Marquense, muito famosa no Brasil, né? É uma editora presbiteriana. E essa Jaqueline, historiadora cearense, ela afirma que a primeira igreja evangélica protestante aconteceu no interior do Ceará em 1630, 1654, aqui no interior do nosso vizinho Ceará. Foi uma ocupação dos holandeses no interior do Ceará, e aí trabalharam com os índios potiguar e formaram a Igreja Reformada Potiguar. Com a perseguição dos católicos romanos portugueses,
Esses holandeses foram embora em 1654 e a igreja foi extinta. Aquela igreja potiguar foi extinta. Há quem diga que se o Brasil tivesse sido colonizado por Holanda ou por Grã-Bretanha, a Inglaterra, talvez teríamos herdado uma cultura religiosa melhor. Há quem diga isso. E eu não sei, meus amados irmãos, se isso procede, porque hoje na Inglaterra, na Holanda e em boa parte da Europa, os templos estão sendo fechados. Os templos evangélicos e católicos estão sendo fechados e transformados em cinema, em boates. Ou seja, eu não sei ao certo se teria sido tão bom assim se a nossa colonização tivesse ocorrido por Holanda e por Inglaterra. Mas para vocês terem uma noção da disparidade religiosa no Brasil, a primeira igreja batista em território brasileiro foi fundada em setembro de 1871. Numa cidadezinha chamada Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Foi uma capela, eles construíram uma capelinha e colocaram templo batista. Mas só com imigrantes dos Estados Unidos. Era uma igreja americana em território brasileiro, uma igreja batista, um templozinho, está lá na história. Agora em setembro, nesse mês da pátria, nós batistas estamos há 150 anos oficialmente aqui no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia da disparidade religiosa no Brasil, em 1880, um ex-padre chamado Antônio Teixeira de Albuquerque, esse cidadão era alagoano, padre católico, começou a ler a Bíblia, com os presbiterianos, e ele começou a entender que aqui tinha algumas coisas que não batiam. Depois esse ex-padre foi bater em Santa Bárbara do Oeste, onde havia esse grupo de batistas. E então ele deu a profissão de fé na Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste e foi batizado e se tornou a primeira pessoa brasileira a se tornar membro de uma igreja batista em território nacional. O ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque se tornou o primeiro brasileiro a se tornar cristão protestante. E se tornou o primeiro brasileiro a se tornar batista. Então veja só, meus amados irmãos e amigos, a primeira missa foi realizada em 1500. O primeiro brasileiro a se tornar protestante, batista, foi em 1880. Isso implica dizer que demorou 380 anos para um brasileiro se tornar batista, desde o dia em que o Brasil foi colonizado por Portugal. A nível de Oeiras, escute, a nível de Oeiras foi fundada no dia 26 de dezembro de 1717, consideremos essa data, então, 304 anos Oeiras tem, embora há registro que ela seja mais antiga do que isso. A primeira família cristã protestante que veio morar em Oeiras foi um senhor chamado pastor doutor Roberto Tillotson e Margarete Tillotson, batistas norte-americanos que vieram morar em Oeiras em 1948. 1948 foi a que Oeiras recebeu a primeira família cristã protestante. 16 anos mais tarde, em 26 de dezembro de 1964, em pleno regime militar, em pleno governo militar,
registraram a primeira igreja batista em Oeiras no cartório. Portanto, agora, no dia 26 de dezembro, agora deste ano, nós completaremos 57 anos de igreja batista organizada com CNPJ e 73 anos desde que o Dr. Roberto chegou aqui em Oeiras. Considerando o aniversário da cidade de Oeiras, no dia 26 de dezembro de 1717, 304 anos atrás, a data da chegada do primeiro casal de missionários batistas em Oeiras, 1948, 73 anos atrás, isso implica dizer que o evangelho demorou 231 anos para chegar aqui na cidade de Oeiras. 3 ou 4 gerações residiram em Oeiras e morreram em Oeiras sem ouvir o evangelho protestante, sem ter nenhum evangelho. A primeira igreja evangélica a chegar em Oeiras foi essa. Demorou 231 anos para isso acontecer. Isso implica dizer que nós recebemos uma cultura idólatra. É tanto que um pastor chamado Augusto Nicodemos fez um artigo denominado A Alma Católica dos Evangélicos no Brasil. No meu TCC de mestrado em ministério pastoral, eu escrevi sobre o protestantismo na cidade de Oeiras. E falo nesse trabalho exatamente isso que eu acabei de mencionar parte aqui para vocês. Somos idólatras. É tanto, meus amados irmãos, a maior prova disso é que cantores chamados gospel no Brasil são idolatrados. Pastores idolatrados, igrejas, denominações idolatradas, tipo assim, se não for da minha igreja, da minha religião, você não presta, você não serve, mais ou menos assim. Herdamos a idolatria, e se nós não tivermos cuidado, meus amados irmãos, a nossa fé pode sucumbir por causa da idolatria. Grande parte das cidades do interior do Brasil, sobretudo do Piauí, tem seus nomes chamados nomes de santos, santos católicos. Eu mesmo nasci numa destas, São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato. O Brasil tem uma padroeira. A maioria dos feriados que nós temos no Brasil são religiosos. A primeira família missionária a residir nessa cidade foi duramente perseguida. Mais tarde, houve uma melhora no relacionamento dos cristãos católicos e dos cristãos protestantes. Somente mais tarde. Depois houve a revolução entre as igrejas evangélicas em Oeiras. Brigas entre si, discórdias, igrejas se dividindo. E um emaranhado de coisas ruins que não agregam em nada ao Evangelho do Senhor Jesus. Herdamos sim a idolatria, e para sermos libertos da idolatria, apenas conhecendo Jesus pessoalmente como seu Senhor e Salvador pessoal. Então nós precisamos, meus amados irmãos, nos desapegar a esta herança idólatra. E isso acontece agremiando-se a esta igreja? Não. Acontece trocando de religião? Não. Acontece conhecendo Jesus pessoalmente como seu Senhor e Salvador pessoal. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é uma religião, embora o nome religião seja religar a Deus. Religião quer dizer religar o homem a Deus. Mas a religião não liberta ninguém. A verdade não é uma denominação religiosa. A verdade não é a igreja católica, não é a igreja batista, não é a igreja Assembleia de Deus, não é nenhuma igreja. A verdade não é. Algumas podem estar dentro da verdade, porque a verdade que liberta é o próprio Senhor Jesus Cristo.
Somente Ele. Então você pode ser um batista idólatra, você pode ser um assembleiano idólatra, você pode ser um católico idólatra, você pode fazer parte de qualquer religião e sendo idólatra. A única coisa que nos liberta da escravidão da idolatria é Jesus Cristo. E eu faço uma aplicação prática. Apenas conhecendo a verdade é que a mentira religiosa deixará você. Irmãos, é lamentável hoje nós olharmos para algumas pessoas até consideradas cultas, inteligentes, acreditarem em tanta invenção religiosa. É duro, viu? É duro. É duro perceber pessoas sendo manipuladas religiosamente. Isso é terrível. Quantas mentiras religiosas são pregadas em nome de Deus e são aceitas como verdadeiras. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você olha João 8,36, a palavra filho tem que estar com F maiúsculo, porque não é um filho qualquer, trata-se da pessoa bendita do Senhor Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos deixar as tradições religiosas, precisamos deixar os costumes religiosos, precisamos deixar as regras religiosas, precisamos deixar os ditames religiosos e precisamos nos apegar a Jesus Cristo. E eu faço outra aplicação prática. Precisamos deixar a herança religiosa infundada, enganosa, para nos determos apenas e tão somente nos ensinos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem transforma, quem restaura, quem recupera, quem renova o ser humano são os ensinamentos de Jesus e não são as regras das igrejas. Não muito tempo atrás, alguns católicos eram criticados porque vendiam terreno no céu. Mas hoje, dentro de algumas agremiações chamadas cristãs evangélicas, está acontecendo a mesma coisa. A mesma coisinha. As pessoas vendendo indulgências, vendendo água benta, ou água santificada. Quem beber dessa água vai ser curado das suas doenças. Gente vendendo flor, lenço, enganando as pessoas. Quem transforma, meus amados irmãos e amigos, é a pessoa bendita de Jesus, e não o caso de você se afiliar a uma igreja, seja ela qual for. Jesus Cristo é a única esperança para a independência religiosa no Brasil. Religiosamente nós não somos independentes no Brasil. O Brasil tem sim uma religião oficial. O Brasil tem sim uma religião mandante. O Brasil tem sim uma religião que sobrepõe todas as outras. O país só é laico no papel. E para nos desprendermos dessa idolatria toda, apenas conhecendo a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança para a sua libertação espiritual. Tem um montão de gente dentro dos templos religiosos, mas estão presos ao pecado. Jesus Cristo é a única esperança para a sua independência espiritual. Escute, eu concluo dizendo: Jesus Cristo é a sua única esperança de uma verdadeira carta de alforria para abolir definitivamente a sua escravidão. Tem gente que não está algemado, não está acorrentado, não está num presídio, não está preso em nada, anda pensando que está livre, quando na realidade está preso, está algemado, está acorrentado no pecado. Jesus Cristo é a única esperança para abolir definitivamente a escravidão espiritual em que você está vivendo.